Daniel 6. Se nos diz a palavra do nosso Deus: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que se fizesse petição a qualquer outro Deus, ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, clamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus.
Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas, que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos pela tua palavra que é viva, que fala aos nossos corações. Clamamos, Senhor, nesse momento que o Senhor fale aos nossos corações. Que a tua palavra que foi lida aqui seja exposta fielmente, que ela possa penetrar os nossos corações e nos despertar, nos exortar, para sermos transformados e vivificados pela sua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos e pedimos isso. Amém. De tanto triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Essas foram palavras do jurista brasileiro Rui Barbosa e parece ser bem viva no Brasil dos nossos dias. Muitos parecem ter vergonha de ser honestos. Ser corrupto, na verdade, parece ser motivo de honra, de alegria, de orgulho para muitos. E parece-me, queridos, que os poderes crescem e aparecem ainda mais nas mãos dos maus em nossos dias. A integridade, a honestidade, parece ser uma virtude em extinção nos nossos dias. Nós vivemos uma crise de integridade sem precedentes, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mudam os partidos, mudam os governos, mudam os locais, mudam as leis, mas a gente percebe que a corrupção ainda permanece no coração do homem. Existe falta de integridade na família, a fidelidade conjugal é ameaçada, os divórcios se multiplicam em nossos dias, a falta de integridade moral em vários setores da nossa sociedade, na educação, no comércio, na saúde, na ciência e até mesmo nas igrejas. E comparar a nossa sociedade com a Babilônia, vivida por Daniel e pelo povo de Deus nesse período, não é nenhum exagero. Em muito nós observamos semelhanças. Ambas as sociedades estavam mergulhadas na corrupção, assim como todo mundo. Nesse texto, nós temos que a grande Babilônia não estava mais na mão de Nabucodonosor, do grande império babilônico conquistado por ele. Ao que tudo indica, nós observamos aqui Dario ocupando o trono, juntamente com os povos medo-persas. E ao que tudo indica, queridos, o cativeiro babilônico, ele termina, o povo de Deus retorna para Jerusalém, mas a gente percebe Daniel continuando naquele lugar. Talvez ele não tivesse retornado por conta da sua idade, mas a verdade é que percebemos que Deus tinha um propósito para Daniel naquele lugar. Deus tinha um propósito para que ele continuasse servindo ao Senhor, com fidelidade ao Senhor, no meio de uma sociedade corrupta. Daniel, ele era um homem bem-sucedido. Nós percebemos que um jovem que chegou exilado de Judá, ele foi prosperando naquele lugar, se tornou importante para Nabucodonosor, para Belsazar e até no Império Medo-Persa. Daniel tinha um cargo importante. Ele ocupou um dos 3 cargos de governadores sobre os 120 sátrapas. E Daniel era o melhor.
Nele existia um espírito de excelência. Tanto é que o rei intencionava colocar ele no posto número 2 do seu governo. Mas mesmo nessa nação nova, com uma nova forma de governo, com uma nova estrutura, a gente percebe a corrupção, os conluios políticos, os interesses pessoais. E Daniel, mesmo com idade avançada, ele precisava enfrentar os desafios de uma sociedade corrompida. E é justamente sobre isso que nós iremos ouvir nessa manhã. Como enfrentar os desafios de uma sociedade corrompida. E, em primeiro lugar, nós devemos enfrentar com ousadia e integridade. Dos versos 1 ao verso 9, nós vamos observar isso. Daniel, ele viveu como exilado e ele aprendeu a viver como um peregrino onde ele estava. Durante todo o momento em que ele viveu ali, ele foi um servo. E ele serviu com integridade, buscando de fato ser útil, servir com excelência onde ele estava. Mesmo numa cultura diferente, com aspectos culturais completamente distantes da palavra de Deus, Daniel foi uma bênção onde ele estava. E ele serviu tão bem naquele lugar que ele continuou a ser promovido, mesmo quando mudou a nação que estava governando sobre a Babilônia. Quando o rei Dario decidiu distribuir a autoridade em seu novo reino, ele indica 3 administradores, sendo que um desses homens era Daniel. Mas a trapaça, a corrupção, já eram amplamente difundidas no mundo antigo e no Império Medo-Persa, assim como nós percebemos no nosso mundo moderno. Talvez fosse muito fácil para Daniel justificar, pegar um pouquinho ali, escondido. Eles roubaram tanto dos judeus, fizeram tanta maldade com o meu povo, não vai fazer mal. Mas Daniel, ele teve uma vida tão completamente livre de corrupção, de negligência, que os seus inimigos não puderam encontrar nada que testemunhasse contra Daniel. Mesmo vasculhando toda a sua vida, eles não poderiam encontrar nada que testemunhasse contra aquele homem. Eles reconheceram que não poderiam achar nele qualquer falta, a menos que fosse uma falta contra o seu próprio Deus. Que testemunho maravilhoso Daniel deu para aqueles seus inimigos, que ele deu do seu próprio Deus. Daniel encarna as palavras de Jesus no Sermão do Monte, que a sua luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. A bondade e a integridade de Daniel, por sua vez, não rendeu amigos, mas muitos inimigos. Sua fidelidade ao Senhor fez com que homens poderosos quisessem matá-lo, derrubá-lo, destruí-lo. Talvez por ciúmes, talvez porque Daniel atrapalhasse os esquemas de corrupção que aqueles homens queriam fazer. E aqui nós precisamos definir algumas coisas, queridos, porque muitos reclamam que são perseguidos porque são cristãos. Ah, eu sofro porque sou cristão no meu trabalho. Ah, eu fui demitido porque eu sou cristão. Ah, eu não consegui tal coisa porque eu sou cristão. Mas quando a gente vê a vida daquela pessoa, não é a pessoa que de fato se empenha, é alguém que fala demais, é alguém que é preguiçoso, que não é qualificado, que não dá bom testemunho. Mas o que nós estamos falando aqui é de um homem que foi perseguido, que foi de fato alvo de pessoas em que ele não tinha nada. Nada poderia acusar Daniel. Nós estamos falando de uma pessoa que não dava motivo. Ninguém podia reclamar de Daniel. Ele era um homem honesto, ele era um homem íntegro, ele não fazia corpo mole. Se espalhassem as conversas de WhatsApp de Daniel, não iam encontrar nada. Se fizessem gravações das suas reuniões com os sátrapas, também não iam encontrar nada. Ele não estava metido com caixa 2, ele não cobrava nem pagava propina, ele não estava metido com mensalão, com nada, não burlava imposto de renda. Daniel era um homem honesto, Daniel era um homem íntegro, ele não superfaturava nada. Se a mídia fizesse uma tentativa de caluniá-lo, não iriam conseguir provas para isso. Ele era um homem reto perante o Senhor, ninguém
conseguia comprovar nada a respeito de Daniel. Será que nós somos fiéis a esse ponto? Será que se revirassem as nossas vidas e espalhassem por aí, será que iriam constatar que eu e você somos íntegros, somos retos, somos irrepreensíveis perante os homens? O certo continua sendo certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. O errado continua sendo errado, mesmo que todos estejam fazendo. Daniel tinha isso em mente. Ele procurava agradar mais ao seu Deus do que aos homens. E ele não estava preocupado com elogios, nem estava preocupado também em mudar por causa das críticas que sobreviessem. Essa fidelidade de Daniel fez com que ele fosse tratado e olhado com hostilidade pelos que estavam à sua volta. Mas é assim desde o Gênesis. Caim matou Abel com hostilidade, com ciúme, com inveja do seu irmão. E muitas vezes essa hostilidade, essa inveja, ela traz expressões violentas. De semelhante modo, a gente observa a história de José, o querido do seu pai, que foi jogado no fundo de um poço pelos seus irmãos, vendido como escravo ao Egito. Na verdade, a tentativa dos irmãos era de matar José, mas o seu irmão Rúben, ele impediu isso. Nós percebemos isso com Saul e Davi. Davi era um homem de confiança de Saul, mas Saul tinha inveja, Saul tinha ciúme do seu trono e procurou matar Davi. Esses são alguns exemplos de ódio, de sentimento homicida, de perseguição que homens de Deus sofreram. E esse ódio culmina em Jesus Cristo. Jesus foi odiado pelos religiosos da sua época, por aqueles que representam a humanidade corrompida, que não queriam ouvir e obedecer à palavra de Deus. É interessante que o Evangelho de João nos mostra 2 episódios em que o povo ficou irado com Jesus Cristo, por aquilo que Jesus pregava. Lá no capítulo 8 nós temos um discurso quando Jesus estava pregando e algumas pessoas chegaram até Cristo e falam: nós somos filhos de Abraão, nós descendemos dele. E Jesus diz: olha, vocês não são filhos de Abraão coisa nenhuma. Se vocês fossem descendentes de Abraão, vocês creriam em mim. Antes vocês são filhos do diabo, o diabo é o vosso pai. Lá no capítulo 6, depois de Jesus multiplicar os pães, ele dá mais um discurso e diz àquela multidão: olha, vocês me seguem porque vocês são interesseiros. Vocês não estão preocupados com os meus ensinamentos, mas vocês são um bando de interesseiros que só quer saber dos meus milagres, daquilo que eu faço. Vocês vêm a mim pelos sinais e não pelas minhas palavras. E Jesus ia adquirindo o ódio dessas pessoas. E precisamos ter em mente, queridos, isso, que a amizade com Deus, a comunhão com Deus, a nossa fidelidade com o Senhor, vai implicar em inimizade com o mundo. Paulo avisou aos Tessalonicenses de antemão que eles certamente sofreriam perseguição. Ele disse a Timóteo que todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas, meus irmãos, existe promessa para quem sofre, para quem é perseguido por causa de Jesus Cristo, pelo nome de Jesus Cristo. E o próprio Jesus nos assegura isso. Ele diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Meus irmãos, que o Senhor nos capacite, que Ele nos encoraje, que Ele nos dê ousadia para sermos fiéis, para sermos íntegros. Mesmo quando a nossa sociedade, o mundo à nossa volta, diga para a gente fazer o contrário, propõe o contrário, pregue o contrário, que nós sejamos pessoas fiéis ao Senhor em tudo que fizermos, nos nossos negócios, nos nossos estudos, no nosso casamento, em nossos relacionamentos, que a nossa vida seja de integridade ao Senhor, de fidelidade ao Senhor. Enfrentando
os desafios de uma sociedade corrompida. Em segundo lugar, nós percebemos que precisamos enfrentar com uma vida de relacionamento com Deus. Os versos 10 ao 13 irá nos mostrar isso. Os inimigos de Daniel sabiam que se quisessem ter alguma chance de achar algum erro nele, eles teriam que colocar a lei dos Medos contra a lei do Senhor. Eles sabiam que Daniel iria preferir obedecer a Deus. Ele sabia que se Daniel tivesse que escolher entre agradar o homem e agradar ao seu Deus, Daniel iria agradar ao Senhor em primeiro lugar. E essa observação deveria ser tanto um encorajamento para nós, como também uma condenação. Quantas vezes nós negligenciamos e escolhemos muito mais agradar os homens, agradar a nós mesmos, do que agradar ao nosso Deus. Os inimigos de Daniel sabiam que ele preferia morrer pelo seu Deus a obedecer os homens. Ele sabia que ele preferia ir para os leões do que ir contra a sua vida de oração. Mas o que foi que fez Daniel manter essa integridade? O que foi que fez Daniel continuar a sua vida de oração, a buscar o Senhor? Mesmo diante de um perigo iminente de morte, o que fez Daniel se manter íntegro, honesto? Será que os nossos amigos, os nossos conhecidos, não vou falar nem dos inimigos, será que eles poderiam dizer algo semelhante de nós? Será que o nosso compromisso constante com oração, isso é evidente para aquelas pessoas que nos conhecem? Quando Daniel ele ouviu sobre a nova lei, ele fez exatamente o que ele sempre fez. Ele foi para o seu quarto, onde ele tinha o hábito de ir e de orar. E como ele fazia 3 vezes ao dia, e nós encontramos isso no verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Talvez aqui Daniel tivesse a referência do que Salomão fez, assim quando concluiu o templo. Ele tinha a intenção de que o povo de Deus se voltasse para o templo, orasse em direção do templo, porque ali representava a presença favorável do Senhor. Quando Daniel aqui ora voltado para Jerusalém, é como se ele estivesse de fato buscando a presença de Deus. Daniel era um homem que buscava o Senhor. Daniel era um homem que tinha um relacionamento com Deus. E nós precisamos voltar a nossa atenção para isso nesse momento. Daniel ele resolveu firmemente não se contaminar no capítulo 1. No capítulo 2, ele interpretou o sonho do rei, pediu misericórdia a Deus para que não matasse, porque o rei, quando teve aquele sonho, não sabia o que era, não sabia a sua interpretação, e decidiu matar todos os sábios, encantadores, feiticeiros, e Daniel orou por misericórdia ao Senhor. Ele repreendeu o rei no capítulo 4. Ele vive com integridade no capítulo 6. Por que Daniel agia dessa forma? Porque da sua integridade, da sua sabedoria, do seu conhecimento, da sua honestidade. A base para a vida de Daniel, queridos, está aqui no capítulo 6. Daniel era um homem que tinha um relacionamento com Deus. E porque ele tinha um relacionamento com Deus, ele agia de maneira condizente com este relacionamento. Entenda, a vida cristã ela não é moldada de fora para dentro, mas de dentro para fora. É porque nós conhecemos a Cristo, porque nós tememos ao seu santo nome, porque nós buscamos ao Senhor, é que nós vivemos e devemos viver de forma íntegra, honesta, zelosa, dando testemunho, uma vida de oração, e seremos cobrados por isso. A gente não pode esperar das pessoas que não conhecem ao Senhor, que não professam o nome de Jesus Cristo, que não nasceram de novo, boas atitudes, honestidade, paciência, bondade, misericórdia. Elas o podem ter pela graça comum de Deus, que dota os homens e dá um vislumbre da sua bondade. Mas a gente não pode esperar nada de bom do homem caído. O homem sem Deus
é mau e tende a fazer coisas más. Mas a vida íntegra de Daniel, de comunhão, de retidão, de honestidade, irrepreensível, é porque ele tinha comunhão com o Senhor, porque ele conhecia o Senhor. E por temermos também a Deus, por termos comunhão com o Senhor, por termos conhecimento de quem Deus é e nos relacionarmos com Ele, a gente precisa também viver de tal forma a expor a fé que nós temos, expor o Deus que conhecemos. Como cristão, é impossível ler essa passagem sem pensar em Jesus Cristo. Jesus também tinha um espírito excelente, ele veio com uma própria sabedoria de Deus. E quando Jesus também foi alvo de conspiração, a sua integridade permaneceu intacta. O Sinédrio tentou derrubar, conspirar Jesus. O sumo sacerdote se aliou com poderes mundanos para derrubar Jesus. Mas a resposta de Jesus foi orar, expondo o seu relacionamento com o Pai. Perceba também como a atitude de Daniel revela a sua dependência de Deus. Nesse relacionamento que ele tinha, ele dependia totalmente do Senhor. Daniel não estava vivendo aqui uma teoria da conspiração, mas ele estava vivendo uma trama em execução. Contudo, esse homem exibiu uma paz que verdadeiramente chama a atenção. Ele vivia de forma calma, serena e tranquila, porque a sua confiança estava em Deus. Ele sabia que vivia em um mundo perigoso, cheio de leões, e muitas vezes esses leões não estão em covas, mas estão por aí espalhados, tentando nos derrubar. Mas ao mesmo tempo, Daniel ele tinha um entendimento do porquê as coisas estavam acontecendo. Mas o mais importante, Daniel tinha em mente quem estava no controle. Ele sabia que seu Deus era soberano sobre os mais perigos que rondam o mundo. E é por isso que ele busca ao Senhor como ele costumava fazer. Daniel não se preocupou aqui em protestar, em bater panela. Ele não fez textão no Facebook. Ele não se preocupou em articular com seus aliados. Esse homem foi buscar o Senhor em oração. Obviamente, queridos, existem recursos e nós precisamos utilizá-los que asseguram os nossos direitos, o direito do povo. Isso é lícito, nós precisamos buscar. Mas, queridos, ao mesmo tempo que nós empenhamos demais e tantas vezes de maneira errada nessas questões, são inúmeras as vezes que nós negligenciamos buscar aquele que tem o controle de todas as coisas. Clamar por aquele que governa todas as coisas, orar para aquele que tem de fato o poder de mudar o coração do homem. Nós não teremos êxito em enfrentar os desafios da sociedade corrompida, na qual a gente vive, se a gente não tiver um relacionamento com Deus, se a gente não tiver intimidade com o Senhor. Não dá para vencer as tentações, as distrações desse mundo, sem uma vida de disciplina diária, de oração, de leitura da palavra. Que o Senhor ele nos incomode, queridos, que Ele mova o seu povo para de fato buscar ter uma vida com Ele. Somente uma vida com o Senhor vai causar em nós uma vida de impacto aí fora. Somente uma vida de intimidade com o Senhor pode resultar em uma vida de testemunho para as pessoas à nossa volta. Enfrentando os desafios de uma sociedade corrompida, nós encontramos em terceiro e último lugar que nós precisamos enfrentar confiados no Senhor. Precisamos enfrentar esses desafios confiados no Senhor. Versos 14 ao 24. Daniel ele não se esquivou de manter a sua postura que ele sempre teve. Mesmo diante do perigo, Daniel manteve a sua vida de oração, de comunhão com o Senhor. O que os seus inimigos previram foi constatado de fato. Daniel preferiu obedecer ao seu Deus, à sua lei, do que obedecer à lei dos homens. Seus acusadores constataram que ele quebrou o decreto que foi assinado pelo rei.
Dois pontos aqui são evidentes. Primeiro, que Daniel foi alvo de preconceito racial. Aqueles homens apontam para Daniel como um dos exilados de Judá. Era inadmissível um homem como Daniel, um exilado, um estrangeiro de uma nação pobre, subalterna, alcançar um posto tão alto como Daniel estava alcançando. Percebemos também o rei como vítima de uma cilada. Mas percebemos a forma débil e inocente que o rei ele se comporta. Sua autoridade aqui foi facilmente manipulada por aqueles homens. É claro que isso não era algo que não tinha uma saída. O rei poderia muito bem, assim como fez um decreto, fazer um contra-decreto contra aquela lei. Isso a gente observa no livro de Esté, por exemplo. Mas no final ele prefere, no final do dia, sacrificar Daniel. Talvez por medo de sua palavra futuramente não ter tanto crédito, por ser desmoralizado, por não querer voltar atrás, por não se arrepender. E a gente percebe que assim como Daniel, Jesus também foi desamparado por um governante medroso, por um governante fraco. Pilatos tentou fazer de tudo para mostrar que Jesus era inocente, mas no final de tudo, ele lavou as suas mãos e entregou Jesus à cruz. É interessante que na cruz Jesus clama o Salmo 22, Deus meu, por que me abandonaste? O Salmo que inclui essas palavras, salva-me da boca do leão. Tudo que o rei Dario podia fazer agora com o seu servo favorito, era pedir que o seu Deus, o Deus de um povo conquistado, o livrasse. O que a gente percebe aqui, queridos, é que não apenas Daniel estava sendo colocado à prova, mas o próprio Deus de Daniel. Será que esse Deus de fato é um Deus que salva? Será que esse Deus de fato é um Deus que tem poder para livrar o seu servo? E a gente percebe que ao romper do dia, Dario se apressou em ir até a cova de Daniel para saber o que tinha acontecido. É interessante que nós não sabemos, não temos detalhes aqui do que aconteceu com Daniel naquela noite. Como foi que aconteceu aquela questão maravilhosa? Nós não sabemos também até então se Daniel estava salvo ou se Daniel estava morto. Mas antes de chegar àquele local, a gente vê o rei clamando, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve, ele tem poder para te salvar? Ele te livrou desses leões? É a segunda vez que é colocada em prova essa questão. Será que o seu Deus tem poder para salvar? E a gente percebe que Daniel logo responde, ele me salvou, rei. O meu Deus enviou um anjo, ele tapou a boca dos leões e eu estou vivo. O rei sabia que Daniel estava vivo, mas mais do que isso, o rei sabia que o Deus de Daniel era um Deus vivo. O nosso Deus é um Deus vivo. E Daniel prosseguiu alicerçando o seu livramento na linguagem da justiça. Ele diz, olha, rei, o Deus me livrou, meu Deus me livrou porque eu sou inocente. Ele achou em mim inocência. E também contra ti, ó rei, eu sou inocente. É interessante que Deus foi o juiz de Daniel aqui. E é isso que significa o nome Daniel. Deus é o meu juiz. Foi a fé no seu Deus que fez com que Daniel fosse salvo. Isso é atestado no versículo 23. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. O verbo aqui no hebraico indica estar firme, confiar, ter convicção, acreditar. Essa era a postura de Daniel em relação a Deus. Ele tinha fé no seu Deus, ele confiava no seu Deus. E aqui nós temos uma teologia riquíssima, meus irmãos, porque é somente a fé em Deus, somente a fé em Jesus Cristo, que é capaz de nos livrar da morte, que é capaz de nos livrar da cova dos leões. É através da fé que nós obtemos a salvação. Ela é o meio pelo qual nós somos salvos, instrumento de Deus, e isso mesmo no Antigo Testamento. A gente percebe isso no livro de Hebreus, lá no capítulo 11, na galeria dos heróis da fé. Aqueles homens foram salvos pela fé que eles tinham na promessa.
e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Daniel tinha fé no Senhor. Não era apenas a sua vida de oração, não era apenas a sua honestidade, não era apenas um caráter irrepreensível, mas ele foi achado justo, ele foi declarado inocente porque ele cria em Deus. A sua fé estava no Deus do céu e na sua promessa. Daniel era um pecador, ele era falho, tinha muitos defeitos. Nós não encontramos aqui, mas certamente esse homem tinha pecado. Ele era um pecador. Ele não era um super crente, assim como também nós não somos. Mas foi a sua fé, a sua confiança no Deus que salva, que fez com que ele fosse liberto. Quando Daniel ele saiu da cova dos leões, ele saiu sozinho. Ninguém foi salvo pelo livramento de Daniel. Mas quando Jesus saiu daquela tumba ao terceiro dia, ele saiu carregando consigo uma grande multidão de pessoas que foram redimidas pela sua morte. Todo aquele que crer em Jesus vai receber esse mesmo veredito: você é inocente, você está livre da morte. E nós encontramos o favor de Deus por causa desse Jesus que morreu, que enfrentou a morte, e para que nele tivéssemos a vida eterna. Mas aqui também encontramos um contraste entre aqueles que têm a sua fé em Deus e aqueles que têm a sua fé em qualquer outra coisa que não em Deus. Aqueles homens que denunciaram Daniel, eles foram lançados na cova dos leões, juntamente com suas mulheres e seus filhos, e antes mesmo de chegarem no fundo, eles já tinham morrido, foram esmigalhados. Isso aqui, meus irmãos, representa a diferença entre aqueles que são declarados justos por Deus, daqueles que são declarados culpados, entre os que colocam a sua fé no Deus verdadeiro, no seu Filho Jesus Cristo, dos que colocam a sua fé nas coisas desse mundo, em falsos deuses, em ideologias, nos homens, em governos, na ciência. Para quem tem a sua fé alicerçada no Deus verdadeiro, ele é declarado justo mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas aqueles que não creem no Senhor, eles não serão achados justos, serão declarados culpados, serão destruídos. Meus irmãos, que possamos enfrentar os desafios dessa sociedade corrompida, as lutas desse mundo caído, corrupto, confiado com perseverança no Senhor, no Deus que salva, no Deus que já garantiu que tudo isso irá passar. E nós venceremos com Ele, porque a vitória de Jesus Cristo é a vitória do seu povo, a vitória daquele que tem fé no Senhor Jesus Cristo. Que as palavras de Hebreus, no capítulo 12, verso 1 e 2, sejam uma oração diária em nossas vidas. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Gostaria de concluir visualizando os 4 últimos versículos desse capítulo. Eles dão a nota final dessa primeira parte narrativa histórica do livro de Daniel. Em resposta ao livramento de Daniel, o rei Dario ele publicou um contradecreto anulando aquele que tinha condenado Daniel. E ele declara o Deus verdadeiro, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que livra. E esse Deus é o nosso Deus, o verdadeiro Deus.
ele testemunha a obra do Senhor. Isso não quer dizer que esse homem se converteu, porque a conversão aqui representaria o monoteísmo. Aqui é muito provável que ele reconheceu Deus entre tantos deuses que ele reconhecia. Mas esse homem, mais um governante poderoso, se dobrou, reconheceu, confessou o nome de Deus. E um dia, meus irmãos, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ateu, agnóstico, espírita, islâmico, seja qual for a religião, seja qual for o credo, seja qual for a raça, todo o povo irá confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Deus, o único e verdadeiro. E percebemos que Daniel continuou prosperando no reinado de Dario até o reinado de Ciro o persa. E aqui encerra a trajetória, o relato da vida de Daniel, mostrando como esse homem, ele viveu de forma íntegra perante o Senhor, com fidelidade ao Senhor, em uma nação estrangeira. E o Senhor fez com que esse homem prosperasse diante desses reis. Até onde sabemos, Daniel, ele não voltou para ajudar, para sua casa, para sua pátria. Ele teria que esperar até a pátria celestial, até a Jerusalém celestial. Mas nas suas experiências, Daniel demonstrou que a vida no exílio, por mais difícil que fosse, ela poderia ser encarada com fidelidade ao Senhor, honrando o nome do Senhor. E é assim que Daniel 6 também se dirige a nós, pois nós somos estrangeiros nesse mundo. Vivemos como peregrinos nesse mundo corrompido, cheios de desafios que precisam ser vivenciados e enfrentados. Nós precisamos viver, queridos, nesse mundo buscando ser íntegros, corretos, honestos, num mundo onde esses valores não têm vez, não estão na moda, onde prezar pela lealdade e retidão às vezes é motivo de zombaria, de escárnio. Nós temos uma responsabilidade, primeiro para com Deus, de honrar o seu nome. Não seja pedra de tropeço, meu irmão. Honre o nome do Senhor com a sua vida. Seja um profissional exemplar. Seja um chefe exemplar, um empregado exemplar, uma mãe exemplar, um pai exemplar, um filho exemplar. Dê o seu testemunho. Honre ao Senhor com aquilo que Deus te deu. Não seja motivo para que o nome de Deus seja blasfemado, seja escarnecido por causa de mau testemunho, por causa de mau comportamento. Devemos viver dessa forma por uma responsabilidade que temos com o nosso Deus de honrar o seu nome, mas também uma responsabilidade que nós temos com o nosso próximo. Se estamos aqui, estamos para servir. Jesus veio como servo e nós devemos tomar o testemunho de Cristo de servir ao nosso próximo. Fazer isso de forma excelente, sem preguiça, sem murmuração, sem vaidade, mas para que o nome de Jesus seja glorificado através das nossas boas obras, através das nossas vidas, através daquilo que fazemos. Mas seguir esse padrão de retidão, ser correto, vai acarretar muitas vezes, queridos, em sermos perseguidos. Fazer o certo, muitas vezes vai trazer inimigos em nossas vidas. Mas o convite do Senhor é para que sejamos independentes disso. Não tema as conspirações, não tema aqueles que maquinam mal, não temam os corruptos, não temam os que escarnecem. Nós iremos sofrer muitas vezes por sermos fiéis ao Senhor. E vai ser bênção de Deus se a gente sofrer porque é fiel. É privilégio sofrer porque a gente está honrando o nome de Deus. Tenha isso como privilégio, como bênção, como honra. Muitas vezes nós vamos sofrer sem saber o porquê, mas nós sabemos quem está no controle. É certo que
só consegue manter uma vida de integridade, de fidelidade ao Senhor, de honestidade, uma vida de retidão, aqueles que têm um relacionamento com Deus. Quanto mais próximos estivermos do Senhor, mais próximos de um padrão de vida que agrada ao Senhor. Não dá para forçar o processo. Não dá para fazer as coisas, tentar andar na linha, se a gente não está em comunhão com o Senhor. Se a gente não conhece o Senhor como nosso Salvador. Se você é alguém que teme a Deus, que confessa Jesus Cristo, você é habilitado e convocado para andar em integridade, em honestidade, dando testemunho. Viva uma vida de oração, viva uma vida de busca da palavra. Só vamos conseguir enfrentar os desafios desse mundo com integridade, escapando das armadilhas, das tentações, das ameaças, se nós estivermos em comunhão com o nosso Deus. Possamos buscar isso hoje mesmo, porque é confiados nele, é confiado nas suas promessas, é confiado em Jesus Cristo, na sua obra redentora, que nós conseguimos enfrentar os desafios desse mundo. Aqueles que confiam no Senhor, que possuem a sua fé em Jesus Cristo, têm a garantia de que os leões podem vir, as perseguições podem vir, a morte pode vir, mas a vitória está garantida em Jesus Cristo. Coloque a sua fé em Jesus. É certo que a fé ela não vem de nós. A fé salvadora não brota de um coração bem intencionado. Ela é dom de Deus. E por isso, meu irmão, se você que está ouvindo nessa manhã, nesse momento, ainda não confessa Jesus Cristo como seu Senhor, não tem essa fé em Deus, peça ao Senhor. Peça que Ele gere fé em seu coração, que Ele converta o seu coração, que Ele quebrante o seu coração. Confie em Jesus Cristo, no seu Filho. A fé é o meio pelo qual nós cremos em Deus e somos declarados justos perante o Senhor. Só seremos encontrados justos diante desse mundo se tivermos a fé salvadora no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor Ele derrame da sua graça, que Ele derrame do seu cuidado, que Ele nos dê ousadia, coragem e nos fortaleça durante essa peregrinação nessa sociedade corrupta para vivermos de uma forma que agrada a Deus. Que Deus nos abençoe.